Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao começo de mais um estudo dentro do projeto Mais Kardec, como você deve ter percebido, onde vamos estudar obras menos conhecidas do nosso querido mestre Allan Kardec, professor Rivaio. Hoje nós vamos começar o estudo desta obra, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, sem demora, vamos para o texto, lembrando que este documento está disponível para você fazer download no Google Sala de Aula que eu disponibilizo. Tem aqui na descrição ou tem também na descrição do canal. Vamos lá então, dá uma olhada. Expõe o sumário dos ensinamentos dos espíritos, e essa obra foi escrita por Kardec em Paris em 1862. Hoje nós vamos conhecer a sua apresentação. Então, vamos lá. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, é trazido ao lume por Allan Kardec, em 15 de janeiro de 1862, 5 anos após o lançamento de O Livro dos Espíritos, a obra que contém os fundamentos do Espiritismo, a doutrina da nova era, conforme a anunciação dos guias espirituais, que, sob o palio do Espírito Verdade, presidem o movimento para a regeneração da humanidade. Este opúsculo veio então, como o próprio título sinaliza, oferecer uma breve apresentação dos conceitos doutrinários da proposta dos espíritos superiores, tendo em vista a carência por explicações mais acessíveis ao público em geral e a necessidade de solver controvérsias sobre o espiritismo, muitas das quais, levantadas propositadamente por não simpatizantes ou mesmo franco-antagônicos à doutrina espírita. Então a gente já começa a entender pela apresentação, né, que essa obra teve a mesma intenção da obra depois que saiu, né, o que é o Espiritismo. Então digamos que é a obra que antecede, para fazer as pessoas entenderem do que se trata o Espiritismo e até para se defender, né? Mas vamos ver uns detalhes bem interessantes, olha só. Às vésperas de ser posta à venda, esta publicação foi assim anunciada pelo seu autor. A brochura que anunciamos sob esse título, em nosso último número, será lançada a 15 de janeiro, mas em vez de 25 centavos, preço indicado, será vendida a 15 centavos o exemplar isolado, e a 10 centavos para a compra de 20 exemplares, ou 2 francos, sem o porte. O objetivo desta publicação é dar, num panorama muito sucinto, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos espíritos, a fim de que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudarem na sua propagação. Isso saiu em janeiro na Revista Espírita, né, na publicação de janeiro da Revista Espírita. 3 meses seguintes, a pequena brochura foi reeditada com correções de que Kardec se deu em nota pública também na Revista Espírita. Vamos dar uma olhada. O Espiritismo na sua expressão mais simples, do qual foram vendidos cerca de 10.000 exemplares, está sendo reimpresso com várias correções importantes. Sabemos que já está traduzido em alemão, em russo e em polonês. Concitamos os 5, o Espiritismo em sua expressão mais simples, tradutores a se sujeitarem ao texto da nova edição. Recebemos de Viena, Áustria, a tradução alemã, publicada naquela cidade, onde se forma uma sociedade espírita, sob os auspícios da de Paris. Que interessante, ele se comunicava com a comunidade pela Revista Espírita, né? E ele vem comunicar que teve mais andamento, né? Uma versão nova. Mas vamos continuar aqui a leitura. Pelo sucesso de vendas, presume-se, pois, que esta obra muito contribuiu para a propaganda do Espiritismo. Essa contribuição não foi ignorada pelo seu autor. Na Revista Espírita de março, de 1864, Kardec destacou observações dos Anais do Espiritismo na Itália, publicação da Sociedade Espírita de Turim, sobre a nossa pequena brochura.
Ele disse: pode dizer-se que essa tradução deu a volta em toda a península, tendo sido vendido grande número de exemplares em todas as cidades da Itália. Interessante ainda ressaltarmos as anotações de Kardec sobre o papel de o Espiritismo em sua expressão mais simples dentro do movimento espírita no Brasil. Olha que interessante, no Brasil, constatamos com satisfação que a ideia espírita faz sensíveis progressos no Rio de Janeiro, onde conta expressivo número de representantes fervorosos e devotados. A pequena brochura O Espiritismo na sua expressão mais simples, publicada em português, muito contribuiu para ali espalhar os verdadeiros princípios da doutrina. Isso Kardec colocou na edição de abril de 1864 da Revista Espírita. Então, perceba que foi a intenção muito simples de compreender, que era tirar, deixar mais claro o que era o Espiritismo. Essa brochura foi enviada, depois sofreu alterações pelo próprio Kardec e era enviada para os países onde haviam seus próprios tradutores, como as obras espíritas foram traduzidas aqui para o Brasil por brasileiros, Então, é bem interessante a gente testemunhar como é que foi a história, mas vamos continuar. Para quem hoje dispõe, com bastante facilidade, de todas as obras da codificação espírita, este opúsculo pode não ter tanta importância, parecendo mesmo uma argumentação repetitiva. Contudo, não percamos de vista a dificuldade e o preço para a aquisição de um livro mais volumoso, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc., naquele século XIX e mesmo para o século XX. Com efeito, uma síntese tão bem elaborada, a um preço bem acessível, oferecido a 15 centavos de franco, a antiga moeda francesa certamente prestou um grande serviço à doutrina, e principalmente, às almas perturbadas e sedentas por um sentido para a vida. E mesmo hoje, mediante o ritmo alucinado da modernidade, para quem deseja uma introdução rápida e eficiente acerca das luzes do Espiritismo, esta obra se apresenta como uma excelente opção. Não por menos é que esta edição traduzida é ofertada para todos. Convém informar que esta tradução teve por base o conteúdo da 7ª edição, já contendo então o texto atualizado por Kardec. Com os sinceros votos para que estas letras cativem o coração de todos os que se dispuserem a investir na sua leitura, para que estas consoladoras palavras animem as almas em sua jornada evolutiva, exortamos os irmãos a saborear as breves, mas precisas páginas de O Espiritismo em sua expressão mais simples. Então, essa introdução é feita pelo tradutor Louis Neil Morris, E que vem falar o porquê. Entendeu? A questão do preço, do valor, Desculpem se vocês estão ouvindo algumas motos passarem, parece que todas resolveram fazer filas para passar aqui na frente de casa, as mais barulhentas, mas enfim, sigamos. Então, naquela época, hoje a gente baixa um PDF aqui no site mesmo e você vai encontrar, vai ter todo o acesso gratuito a todas as obras da doutrina espírita. Naquela época não, Um livro volumoso como o Livro dos Espíritos era muito caro para ser produzido e não era todo mundo que tinha este poder econômico. Então, qual a intenção do Kardec ao escrever o Espiritismo na sua expressão mais simples? É justamente facilitar, porque era 15 francos, O preço aqui, 15 centavos de franco, A moeda francesa que qualquer pessoa podia comprar e se inteirar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Maravilhoso, Ficou curioso, ficou curiosa para saber como é que é esse resumão do Espiritismo? Mas isso eu te convido a assistir no próximo episódio, a estudar junto comigo no próximo episódio, tá bom? Nós vamos falar sobre o histórico do Espiritismo. Já agradeço a sua presença, a sua companhia, muito obrigado e até o próximo. Tchau!